Olá, eu sou Marjorie Saboia, a criadora do Mimos da Majô. Vim aqui contar um pouquinho da minha história e uma experiência incrível que eu tive com as meninas da 287. Eu sou professora aposentada, trabalhei 30 anos na área da educação aqui em Brasília, Distrito Federal, na cidade satélite de Sobradinho. Fiz o concurso, passei e daí fiquei até me aposentar, que foi no ano de 2020, em junho, no meio da pandemia. E aí, nessa questão de pandemia, meu marido, minha filha trabalhando em casa, eu comecei a fazer mesa posta e como eu costuro desde pequena, nada profissional, né? Tô me profissionalizando agora com as meninas da 287. E eu sempre fazia barra, coisas assim simples, né? E aí eu comecei a fazer alguns jogos americanos, guardanapos, uma costura reta. E aí eu comecei a fazer para minha casa, para minha família, e as pessoas começaram a me pedir muito. Eu comecei a postar as mesas que eu fazia, porque eu acho que nessa época da pandemia todo mundo usou muito as redes sociais para mostrar as mesas, né? E eu fui uma delas. E as minhas amigas começaram a me pedir, me encomendar, e quando eu vi eu estava fazendo muita coisa. E aí o meu marido, por ser designer gráfico, ele já falou assim, pra gente fazer uma marca. E eu resolvi criar ele criou a minha marca, né, que é o MJ, do meu nome, Mimos da Majô, e uma suculenta em cima do J, que é a minha paixão nas plantas. E aí a gente foi indo, minha filha criou meu Instagram e quando eu vi eu tava vendendo muito. E eu exponho, além de eu vender no Instagram, eu exponho em feiras aqui em Brasília, numa feira muito famosa, que chama-se Feira da Lua, que fica num shopping, numa área bem nobre aqui de Brasília, que é o Gilberto Salomão. E aí eu comecei a ter uma clientela grande. Só que nesse entremeio, a gente erra muito, a gente perde muito tecido, a gente corta errado, a gente usa pano errado, e foi o que aconteceu comigo. Eu senti a falta e a necessidade de estudar e de aprender. Porque a minha vida toda eu estudei em cima da minha profissão, professor. Então eu estava sempre em contato com toda a parte pedagógica, com grandes formadores para eu a cada dia estar melhor, para eu estar melhor para os meus alunos. E aí eu estava atrás de um tecido de tulipa. Eu estava desesperada porque uma cliente estava me colocando louca com esse tecido. O que aconteceu? Uma amiga, a Maria Matias, chegou para mim e falou: olha, tem um pessoal lá de Goiânia que tem o tecido. E aí eu fui atrás, investiguei e descobri. Conheci a Ingrid e a Patrícia e assim me apaixonei. Eu me sinto hoje da família. Elas falam família, 287, eu me sinto super da família, embora nunca tenha visto, conhecido as meninas pessoalmente, mas eu me sinto super da família. E aí elas me venderam tecido. E eu comprei muitas coisas delas, muitos tecidos e tudo. E aí apareceu um belo dia, gente, sinceramente, eu estava num estacionamento de uma padaria, e aí eu vi que a Ingrid postou um curso, eu falei, gente, eu preciso fazer esse curso, eu preciso aprender, porque eu havia misturado tecidos. Eu estava misturando gorgurinho com tricoline, e aí na hora que a gente montava americano, mesmo você cortando certinho, colocando no padrão, quando você ia fazer o press-ponto, porque eu sempre faço o americano dupla face, os meus são todos dupla face, eles ficavam tortos e aí eu perdia o tecido. Aí era aquele desespero. E assim, o primeiro curso que eu fiz, que foi o básico, eu aprendi muito. Foi o curso que me deu todo o meu caminhar na mesa posta, que foi sobre aprender sobre as tramas dos tecidos. Eu nem vou me atrever a falar nada aqui, porque a parte mesmo bem explicadinha a Patrícia faz com muito, muito esmero. E aí eu comecei a aprender sobre o tipo de tecido, qual usar com qual, como é que usava, como é que funcionava a trama deles e tudo, o Oxford, tecido com poliéster, tecido 100% algodão, esses detalhes que só fazendo curso para você entender e para você ver como é importante a gente se especializar no que a gente está fazendo. O que aconteceu? Um belo dia tô eu lá no Gilberto Salomão, expondo, chega uma cliente, uma pessoa que eu nunca tinha visto e começou a colocar um pouquinho de defeito nas minhas coisas, né? Fiquei um pouco triste, a gente fica chateada porque a gente faz tudo com muito carinho, a gente que é artesã, a gente faz tudo com muito, muito carinho. E aí ela começou a falar que tinha comprado guardanapo muito barato, e aí rapidinho na cabeça eu fiz assim as contas de quanto é que tinha saído, eu falei, gente, saiu R$ 5 cada guardanapo, não tem condições de um guardanapo na minha cabeça tricoline. Eu falei, gente, não tem condições um guardanapo de tricoline ser R$ 4, né? A gente compra tricoline mais barata, tricoline boa, né? A gente usa tricoline, não vai usar mista, né? Pra guardanapo. A gente usa o linho, a gente usa tricoline e tal. E aí, conversa vai, conversa vem,
e eu tentando ver o que, que a mulher estava dizendo, aí ela me pega e fala assim, não, é de Oxford. Aí eu falei, ó, nada, me perdoe, gente, nada contra e nem preconceito quanto ao Oxford. Mas eu acho, particularmente, eu acho deselegante você usar um Oxford numa mesa posta familiar. O Oxford, eu acho assim que quando você tem um casamento, 300 pessoas, se você tiver condições de usar tricoline para 300 pessoas de guardanapo, beleza, mas assim, casamento geralmente a gente sabe que quando a gente vai, realmente eles usam Oxford, né? E aí ela falou, não, Oxford. Ai, gente, eu fiquei tão chateada porque ela quis me humilhar, que eu peguei, puxei assim debaixo da minha mesa, né? A gente deixa tudo bem organizado e eu puxei um pedaço de Oxford, mais ou menos uns 3 metros. O Oxford preto, que é o tecido que a gente cobre o nosso stand quando a gente de um dia para o outro. E eu puxei aquele pano assim, gente, vocês precisavam de me ver naquele momento, nem eu depois me reconheci. E eu mostrei, eu falei, ah, você usa esse pano aqui eu uso para cobrir as minhas peças. Aí a mulher ficou olhando assim para mim, eu falei, esse é o Oxford. Ele é um tecido de poliéster, ele não tem algodão, ele é um tecido totalmente fabricado. E aí eu comecei a dar uma aula para a mulher do que eu tinha aprendido com a Patrícia. E aí foi isso. Aí a mulher ficou olhando assim pra mim e tal, pra não ficar feio pra ela, ela comprou 2 pecinhas, que deu R$ 50, e ela ainda me pediu desconto de R$ 2. Falou, não, faz 48. E eu tava tão desesperada pra ficar livre da mulher, que eu deixei pelos R$ 48 e passou. Nem lembro o que ela comprou, né? Então assim, gente, olha, eu já fiz alguns vídeos para as minhas clientes, falando dos tecidos, do que eu uso, a maneira como eu trabalho. Então, assim, gente, é importantíssimo a gente aprender do que a gente está, sabe, no nosso trabalho, na profissão que a gente está exercendo, a gente se especializar mesmo naquela área. Olha, eu falo porque eu fui alfabetizadora durante muitos anos e eu fiz inúmeros cursos para aprender a alfabetizar, para as crianças saírem lendo no final do ano. Então, hoje eu me especializo em tecido. Eu acho importantíssimo você saber que tipo de tecido você vai usar, para você saber qual tipo de costura que você vai colocar, como você vai fazer, você usar um molde. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença no nosso trabalho. Então, eu tô contando a minha história aqui para dizer para vocês como foi maravilhosa a minha experiência com as meninas. A Patrícia e a Ingrid e toda a equipe que eu não conheço, são pessoas assim que tratam a gente com tanto carinho, sabe? Que a gente se emociona de ver o trabalho delas. Eu tenho muita vontade de ir lá em Goiânia, sabe? Para sentar lá e tomar um café com as meninas, né? Então, quero deixar para vocês aqui esse vídeo explicando a minha experiência. E olha, todos os cursos, eu já fiz todos os cursos que as meninas deram, inclusive o último de babado, porque eu havia feito um de babado aqui em casa que eu não tinha gostado muito, e eu não tinha apercebido ali o detalhe que a Patrícia colocou no vídeo, então pra mim foi ótimo. Então assim, gente, você que não fez nenhum curso da Patrícia, faz, porque é muito importante pro nosso trabalho, pro nosso crescimento, viu? Fiquem com Deus. Qualquer coisa que precisar, Mimos da Majô tá aí para ajudar, tá bom?